Bom dia, irmãos. Vamos dar início à escola bíblica dominical. Eu vou pedir para o pastor Jamil orar a Deus para estar abençoando essa manhã, que venha dar tudo certo e que seja para a honra e glória dele. Nosso Deus, nosso Pai, somos gratos ao Senhor, podemos estar aqui unidos no Teu nome. Pedimos a Tua bênção, ó Pai, para este culto, aceita a nossa adoração. Estamos aqui no nome do Senhor Jesus, Pai. Sabemos que somos aceitos no Senhor Jesus, que é nele que nós estamos, que é para Ele esse culto, é para a Tua honra e a Tua glória, Senhor Deus, Pai. Também nós te agradecemos pela oportunidade que temos de servir o Senhor nesse momento. E aceita então nosso louvor e a nossa gratidão, expressando a nossa gratidão por aquilo que o Senhor é e aquilo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, vamos começar com a nossa leitura sucessiva. Está lá no livro de Salmos, Cântico 145, versículo 1 ao 9. A bondade, a grandeza e a providência de Deus. Eu vou estar iniciando com o primeiro versículo e os irmãos seguem sucessivamente. Diz assim, versículo 1: Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza é insondável. Uma geração louvará as tuas obras, e a outra geração, e anunciará as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. Se falará da força dos teus feitos, temíveis, e contarei a tua grandeza. Piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Amém. Amém. Bom, vamos dar início então aos cânticos. Presença divina, o cinto do cantor cristão. Ensina-nos
Amém. Continuando, Ricas Promessas, 349. Sejam muito bem-vindos. Seguindo para a parte de avisos, quarta-feira a gente tem o nosso culto de oração, 7h30. Sábado, a reunião de jovens e adolescentes vão ser juntos também. Vai ser 7h30 da noite. Escola Bíblica Dominical vai ser às 9 da manhã. Domingo à noite, 7h30 também. Lembrando que o primeiro Confra Jovem do ano vai ser aqui na igreja, tá? O tema vai ser a relevância da fé na identidade e propósito dos jovens. Então os jovens se preparam que a gente vai estar, no decorrer da semana, a gente vai estar se organizando para estar preparando as coisas aqui, né? Tanto ornamentação quanto cronograma, certo?
Também vai ter um encontro regional de mulheres em Uberlândia, refletindo Cristo no cotidiano. Vai ser dia 1º de março? Maio. Dia 1º de maio, 8 horas às 4 horas da tarde. Vai ser lá na Escola Frei Egídio, lá no bairro Santa Mônica. Tá? A preletora vai ser a Lilian Soldberg. Lembrando do acampamento que vai acontecer no mês de março, do dia 1 ao 4, cada acampamento de R$120, a diária para quem for participar só um dia específico é R$40. E lembrando que aqueles que forem participar devem fazer o pagamento, né, até o dia 15/2. Aqueles que forem participar também e que não registrou, vai ter que fazer uso de barraca. Se os acompanhantes, sim. Então é isso, irmãos. Qualquer dúvida a respeito dessas programações, podem estar procurando o pastor Jamil, eu ou o pastor Atos. Seguindo para o versículo do mês, esse versículo aqui ele é bem pequenininho. Romanos 8:33. Baita oportunidade para a igreja inteira decorar ele. Tá? Então vamos já estreá-lo? Romanos 8:33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Romanos 8:33. Algum irmão quer se encoraja a citar? Então vamos. Romanos 8:33. Quem tentará contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Romanos Aí sim. 8:33. Excelente. Algum mais irmão? Se arrisca? Mas é muito bom, irmãos. Romanos 8:33. Quem tentará contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica. Romanos 8:33. É isso aí. Amém. Bom, seguindo para a parte de dízimos e oferta, enquanto a gente louvar o Senhor, segue, como sempre, os gasofilaços e o QR Code ali no mural. O versículo do mês a respeito está lá em Salmos 37, do 4 ao 5, que diz assim, deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Então, enquanto a gente canta, Demos glória com grande fervor.
Amém. Pedir ao irmão Ricardo para estar orando, agradecendo pela oportunidade que Deus nos deu de ofertar e dizimar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na tua presença, para te honrar, te glorificar e te exaltar em mim, de louvor, de todo o nosso coração. Te agradeço, Senhor, pelos dias que nós ofertas, e peço, Senhor, que o Senhor abençoe a vida de cada um, Pai, que não venha faltar nada, que o Senhor multiplique a vida espiritual, a vida financeira, de sabedoria, Senhor, para conduzir a nossa vida. Peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, obrigado, instrumentistas. Traga a palavra para o pastor Jamil. Bom dia, irmãos. Hoje à noite, irmãos, hoje é o primeiro domingo do mês, então hoje tem ceia do Senhor, tá bom? Né? Então, ceia do Senhor hoje à noite, no culto. Bom, irmãos, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a imutabilidade de Deus. Nós vimos algumas coisas importantes sobre Deus imutável, e nós vimos que Deus é imutável em todas as suas perfeições. Deus é perfeito em tudo. Quando fala Deus é santo, Ele é santo 100%, não tem jeito ele ser mais santo, aí Ele não pode ser menos santo, Ele já é o máximo em tudo. Deus é amor. Ele é o amor, ele é amor na sua plenitude, não há mais como ele ser amor. Por isso que Deus não pode mudar, ele não pode melhorar, não tem como ele melhorar, ele já é perfeito, certo? E quando a gente fala em todos os seus atributos, exatamente nessas coisas, então, das suas perfeições. Mas também, aí eu poderia citar todos os atributos dele, tá? Mas também no seu propósito. Ele é imutável no seu propósito. O que é? Que ele faz tem um propósito, tem um objetivo, então ele é imutável. Quando ele faz uma promessa, ele cumpre aquela promessa, vai até o fim, certo? Agora, nós só temos que distinguir nas Escrituras, estudando as Escrituras, se a promessa é condicional ou incondicional, certo? Porque se a promessa é condicional, aí se o outro lado não cumpriu a sua parte, então Deus não se vê na obrigação de continuar abençoando, igual ele fez com o povo de Israel. Então o povo de Israel falou assim: olha, vocês me seguirem, fazer tudo, vocês vão ficar nessa terra para sempre, vocês vão ser um povo abençoado, tal. Só que eles preferiram outros deuses, certo? Aí Deus levou eles para o cativeiro. Aí, na sua misericórdia, Deus trouxe eles de volta para a sua terra, né? Aí, só que Deus abençoou eles em algumas batalhas, como ali contra os gregos, na batalha dos Macabeus, tudo. Só que quando chega o Senhor Jesus Cristo, ainda estão sob o domínio de Roma, mas estão na sua terra. Só que eles rejeitam o seu Messias, rejeita Cristo, seu Messias. O que vai acontecer? No ano 70, Jerusalém invadida, arrasada, aterrada, acabou. Então, o Estado de Israel não
existia mais. Todo mundo foi espalhado por todas as partes. E só há pouco, no século passado, no 1948, que Israel voltou a ser um Estado. Mas isso diante de tantos sofrimentos que eles tiveram. Muito bem. Então, Deus é imutável, mas naquelas promessas incondicionais, ele continua. A promessa que ele fez para Abraão foi uma promessa incondicional, que ele seria uma bênção e através dele muitos povos seriam abençoados, certo? Através dele, de Abraão. E isso se cumpriu em Cristo, está se cumprindo em Cristo. E também podemos dizer que a parte daquilo que ele falou para Abraão também vai ser cumprido. Quer dizer, Deus, na sua graça, misericórdia, vai voltar a trabalhar com o seu povo Israel, certo? E quando ele vai estabelecer seu reino milenar. Então, há promessas incondicionais. As promessas que foram feitas ali, que eram condicionais, então aí nenhuma funcionou, porque o povo não obedecia. Ok? Então hoje isso é importante para aquilo que nós vamos ver. A pergunta que nós vamos fazer é assim: Deus muda de ideia? Certo? Será que Deus muda de ideia? Alguém abra as suas Bíblias em Isaías 38, 5 e 6. Alguém lê para nós, fazendo favor? 38, 5 e 6. Vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos, libertarei das mãos do rei de Assíria, e a ti e a esta cidade, a defender esta cidade. Ok, muito bem. Vamos ver aqui então o que Deus está falando aqui. Deus havia anunciado antes a Ezequias, falou assim: olha, arruma a tua casa, que estava doente, arruma a tua casa que você vai morrer. Tá? Elias então, lá no seu leito, na sua cama, ele voltou-se para o canto e começou a orar, pedir a Deus. Ezequias foi um bom rei. Ele fez as coisas que o seu pai não havia feito, e seu avô não tinha feito, mas ele fez. Ele fez muitas coisas boas, voltou a adorar a Deus, tudo. Mas Deus falou: você vai morrer. E agora? Ele ora a Deus: Deus, tem misericórdia, lembra do que eu fiz? Assim, ele começa a falar. Aí Deus muda de ideia. Não, vou acrescentar 15 anos à sua vida. 15 anos. E aí? Foi uma oração? Pode mudar aquilo que Deus falou? Vamos entender isso? Então, muitas vezes, em resposta à oração, Deus recusa no juízo que faria, acrescentando anos de vida, como foi o caso de Ezequias. Isso quer dizer que são expressões da atitude vigente de Deus diante da situação. Então, como ela existe naquele momento. Então, vou dar outro exemplo aqui. O Senhor disse para Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma. Deus falou para Moisés e falou: deixa eu consumir. Deus precisa de permissão se ele quer fazer alguma coisa? Então por que ele falou isso para Moisés? E Deus ainda falou para ele, Moisés, falou assim: olha, ele falou assim: olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer da sua descendência, Moisés, um novo povo, e assim por diante. Então parece que Deus queria destruí-los, mas Deus fala assim: olha, Moisés, deixa que eu destrua eles e você vai ver, eu vou fazer de você um novo povo. E Moisés começa a interceder. E Moisés usa algumas coisas para falar com o Senhor. Então fala assim: Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: ó Senhor, por que acende o teu furor contra o teu povo que tiraste da terra do Egito
com grande força e poder, e mão forte. O que há de falar aos egípcios, dizendo: para o mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. Torna do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Olha, Moisés falando: Senhor, arrepende-te desse mal, do teu furor deste mal. Lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, os teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei a tua descendência a toda a terra de que tenho falado, para que possuam por herança eternamente. Então veja, aqui Moisés, ele lembra ao Senhor que Deus tirou eles com mão forte, mão poderosa. Ele está falando assim: o que vão falar os egípcios sobre o Senhor, sobre a sua glória? Que ele não pôde mantê-los, que Deus simplesmente matou eles porque não pôde mantê-los ali no deserto, ou mantê-los ali. Aí lembra também da promessa que o Senhor fez a Abraão, Isaque e Israel, que é Jacó. Lembra disso? Então Moisés está falando para ele lembrar de algumas coisas que ele fez e de uma promessa incondicional que ele fez. Deus tinha esquecido disso? Não, Deus não esquece, porque Ele é onisciente, Deus não esquece de nada. Então, às vezes, Deus, Ele se mostra como um homem, como o homem que pode fazer essas coisas. Às vezes, então, Ele se mostra como um homem, né? E para que nós possamos entender as coisas, e também porque Ele quer ver uma expressão da nossa oração. Ele quer que nós oremos. Então, porque Deus é imutável, não quer dizer que eu não preciso orar, porque isso aqui seria um extremo. Deus é imutável, Deus já determinou tudo que Ele vai fazer, Deus já sabe tudo que Ele vai fazer, eu não preciso orar. A Bíblia manda orar? Manda orar. Então eu não posso interpretar as Escrituras pegando uma doutrina e interpretando aquela doutrina como se fosse a base de tudo. Então eu tenho que pegar aquela doutrina e ver todas as outras coisas que Deus ensinou e interpretar de acordo, para que nenhuma palavra contradiza outra palavra, tá? Então aqui nós estamos vendo o exemplo de como que Deus se moveu diante da oração. Então diz assim, versículo 14: então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Então o Senhor arrependeu-se do mal que disse que iria fazer. Então, aí nós podemos dizer: Deus queria destruir. Então podemos dizer assim, você vai pensar humanamente, a ira de Deus, eles provocaram tanto a ira de Deus, que realmente podemos dizer assim, Deus queria sim, certo? Ele queria destruí-los. Ele expressou aquilo que estava na sua vontade. Sabe uma coisa, quando você tem vontade de fazer, mas você fala assim: peraí, mas eu não devo fazer isso. Minha vontade era isso, mas eu não vou fazer por causa disso. Deus já sabia. E Ele queria que Moisés expressasse isso, que Moisés falasse para ele. E realmente, aí mostra, e ele arrependeu-se, certo? Então nós podemos dizer o seguinte: Deus foi movido pela oração de Moisés, mas ao mesmo tempo é claro que ele já sabia e ele já tinha, como todas as coisas, ele não ia mudar nesse propósito de destruir aquele povo, porque ele iria levá-los para a terra de Canaã. A mesma coisa está em relação a Ezequias. Deus falou: arruma a tua casa porque você vai morrer. Por que ele falou isso? Deus, geralmente a pessoa morre, Deus não fala para ninguém que vai morrer, né? Às vezes a pessoa está aqui, se nós estamos aqui hoje, nós não sabemos se vamos estar à noite no culto. Nós não sabemos, certo? Porque Deus não avisa, né? Às vezes, quando a pessoa está lá muito doente, estado terminal, a gente pode até mais ou menos fazer uma previsão: não vai escapar de hoje, não vai
Mas muitas vezes as pessoas estavam nesse estado e às vezes recupera, certo? Por que que Ezequias, então Deus contou para ele que ele iria morrer? Algumas pessoas até começam a conjecturar, porque Ezequias, ele teria um filho que seria o pior rei depois dele, seria o pior rei de Israel, que é Manassés. Então algumas pessoas falam assim, Deus queria que ele morresse para que não existisse Manassés, certo? Mas olha, isso também é contra a soberania de Deus, também em relação à mutabilidade de Deus. Deus poderia ter destruído, ninguém ficaria sabendo de Manassés, não teria problema nenhum, entende? Por quê? Então eu não vejo que é para evitar, não. Deus já sabia o que Deus queria fazer, ensinar alguma coisa para Ezequias. Porque Ezequias também, nesses 15 anos, ele cometeu o maior pecado da sua vida. Quando foi aqueles representantes, foi o pessoal da Babilônia lá, em vez dele glorificar a Deus e exaltar o nome de Deus, falar assim, é Deus que tem feito, ele começou a mostrar tudo que ele tinha, todas as suas riquezas, todas as suas... A pessoa, você vai, quando vem alguém estranho na sua casa, você fala assim, olha, eu tenho uma conta no banco, eu tenho lá tanto, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo. Você vai ficar falando isso para os outros? Certo? Acho que nem para o seu melhor amigo, né? Porque às vezes você não sabe quem é verdadeiramente amigo. Para que falar? Certo? Mas ele falou para se engrandecer. Assim, eu fiz isso. Não, ele não trouxe a glória. Olha, Deus me deu muitas coisas. Deus realmente tem sido maravilhoso, porque Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele não exaltou o nome de Deus em momento nenhum, certo? Mas Deus chegou para ele repreender e falou assim, tudo bem, esse povo da Babilônia que você trouxe eles e que eles falaram, que eles vieram te visitar e que você falou tudo que você tem, todas as coisas que estão aqui da casa de Deus, tudo vai ser tudo levado para a Babilônia. Então ali já foi a profecia de que realmente eles seriam levados cativeiro e toda a sua riqueza iria para lá. Deus queria evitar isso? Não, porque o seu propósito, seu plano é único, certo? Porque se ele quisesse evitar, ele não teria mudado de ideia, tá? Então Deus não, a oração, ele não muda o seu propósito eterno, certo? Então se Deus tem uma oração, tem um propósito dele que ele fez desde soberania dele, só eu tenho que entender a soberania dele. A oração não vai mudar seus propósitos eternos. É claro, por exemplo, Deus pode mudar em muitas coisas relacionadas aquilo que um juízo que ele deu, Senhor, tenha misericórdia, faz isso, tal. A pessoa arrepende de verdade, né? Suponhamos que alguém faz uma coisa muito errada, comete um adultério, a esposa está lá brava, ou vice-versa, né? Aí a pessoa, não, eu estou arrependido verdadeiramente, tal, não deixa eu acabar com o meu casamento não, tal. Deus poderia muito bem acabar com aquele casamento ou não. Aí Deus atende a sua oração na sua misericórdia, entende? Na sua graça. Então é isso que Deus faz. Então eu devo orar sim, e devo orar sim, porque eu não sei os propósitos eternos de Deus, certo? Então igual eu posso dizer assim, a pessoa, já falei de Jesus Cristo para a pessoa mais de 10 vezes, mais de 20 vezes, a pessoa não quer, não crê no Senhor Jesus, então nem vou orar mais. Você não conhece os propósitos eternos de Deus. Então sabe quando a gente sabe que a pessoa não vai ser salva? Quando eu posso ter certeza que ela não vai ser salva? Quando? Quando ela morrer. Ela morre lá já blasfemando, não quer saber de Deus. Você sabe que, né,
que ela não creu e não quer, no leito de morte mesmo, ela está blasfemando contra Deus e está lá. Aí não, isso aí, né? E às vezes até no último momento Deus usa de misericórdia também, tá? Então eu tenho que estar orando sim, sempre, sempre, sempre. Essa é uma das coisas que Deus quer que eu ore, tá? Então, isso é importante. Deus então dá essa graça para Ezequias, mais 15 anos, e Deus não destrói o povo de Israel naquele tempo ali, certo? Eles vão para a terra prometida, aí vocês conhecem a história lá, certo? Então, vamos dar uma explicação melhor sobre essa questão. Deus voltou atrás também na destruição de Nínive. Bom, se Deus tinha decretado e se Deus tivesse decretado a destruição de Nínive e era para ser destruída naquela geração, Ele teria mandado Jonas? Não, Ele não teria mandado Jonas. Ele falou: eu vou destruir. Então vai lá, Jonas, e anuncia. Por quê? Porque Deus queria que eles se arrependessem. Jonas sabia disso, que se eles se arrependessem, Deus ia voltar atrás, porque ele conhecia Deus, que é Deus misericordioso. Quando alguém se arrepende, Deus se compadece. Deus se compadece de todo aquele que se arrepende. O Manassés, que eu falei lá, que era filho de Ezequias, ele foi levado preso. Diz que eles prenderam ele com um gancho. Eu nem imagino como é que seja isso. Talvez seja na carne assim, ó, né? Colocou ele numa forma tal que ele ficou de pendurado, com o maior sofrimento ali. Naquele momento ele se arrependeu, e arrependeu-se de verdade, e orou a Deus. E Deus então fez o quê? Perdoou. Deus voltou atrás. Deus restaurou até o reino dele, né? Mas ele voltou. Quando ele voltou, mostrou que ele tinha se convertido de verdade. Ele começou a tirar aqueles deuses que ele colocou, começou a purificar aquelas coisas que ele tinha feito, mas não fez a obra completa, porque na verdade ele não conseguiu. Depois só o seu filho, acho que é Josias, né, mais tarde, que venha fazer isso, tá? Então, mas Deus é misericordioso. Então eu tenho que entender aqui a soberania de Deus, a imutabilidade de Deus, em relação também a todos os outros atributos, certo? Então, em relação a Nínive, Deus não destruiu porque Jonas foi lá e pregou, depois de muita relutância. Ele não quis ir. Acho que vocês conhecem a história lá, né? Ele não quis ir e tal, e Deus mandou ele. Também, para com Jonas foi misericórdia também, porque Deus podia ter mandado outro, certo? Mas Deus falou: não, é você que vai, pronto, acabou. E ele foi, teve que ir. Muito bem. Então essas passagens expressam então a atitude ou intenção de Deus como existente naquele momento. Então veja, em relação a Nínive, naquele momento Deus não destruiu Nínive. Deus chegou a destruir Nínive? Mais tarde sim, mas aquela geração se arrependeu, aquela geração não sofreu por causa dos seus pecados. Aquela geração foi salva. Por isso, irmãos, cada geração é responsável. Então nós aqui somos responsáveis por nós, certo? Nós que estamos na liderança, nós que somos os pais. Agora a geração que vem, eles são responsáveis, tá? Essa geração aí que tá vindo, né? Que são os jovens, os adolescentes, né? Que daqui 20 anos, 30 anos, talvez já muitos deles já vão estar lá no poder, vai estar na liderança das coisas. Eles vão ser os responsáveis. Agora, como que eles vão fazer? Nós não sabemos, mas a responsabilidade vai ser deles. Nós temos que ensinar, nós temos que falar. Agora, se eles vão cumprir, se eles vão fazer, é responsabilidade deles. Deus responsabiliza cada um. Então essas passagens são importantes para nós entendermos. Então aquela geração se arrependeu, aí houve as próximas, não se arrependeu e Deus destruiu Nínive. Então, quando a Escritura diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem, veja lá no dilúvio, arrependi-me de ter feito o homem. Podemos dizer que Deus se entristeceu ao ver os resultados pecaminosos
e resolve acabar com toda a raça humana de seres viventes sobre a terra. Então fala, Deus arrependeu de ter feito o homem. Mesmo com a determinação do dilúvio, seus planos, veja aqui, olha, ele tinha um plano eterno. Lembra que nós falamos dos planos eternos, lá dos decretos eternos de Deus, sim? Que vai cumprir lá no final? Esse plano, ele não sai dele. Ah, mas o homem o pecado não dá para tolerar mais. Eu vou destruir todo mundo. Mas, o que aconteceu? Mesmo diante de todo o caos, Noé achou graça diante de Deus. E Deus salvou 8 pessoas. E começou aquela geração com 8 pessoas. Então Deus salvou tanto Noé como todos os animais também. Então podemos dizer o seguinte: esses versículos não é a admissão que Deus errou ao criar o homem e que se pudesse agiria diferente. Lembra, Deus não erra, certo? Isso não quer dizer que Deus então viu, olha, o que eu fui fazer esse homem? Quando ele fez, ele já sabia. Isso já estava, podemos dizer assim, que já estava nos seus planos, todas as coisas, porque antes da fundação do mundo, ele escolheu, fez a escolha dos seus, porque então ele já sabia que ia precisar do filho vir, ele sabia que precisaria da redenção, estava lá nos planos dele, então nada pega Deus de surpresa. Então, só que ele tinha determinado os seus planos. Então, mesmo que ele teve que destruir aquela geração inteira, ele deu continuidade com uma família, tá? Então, por isso que vocês podem dizer o seguinte: olha, ninguém no mundo é descendente de Caim, né? Caim está só cada vez mais a descendência dele se destruindo, né? Mas não foi só dele, foi também a dos outros também. Então aí a partir daí Deus começou a fazer seu trabalho com os descendentes de Noé. Então isso não é admissão que Deus errou, Deus não erra. Esses versículos são expressões do descontentamento de Deus diante da pecaminosidade do homem. Então as ações posteriores mostram que seus propósitos continuaram. E muito bem, vamos falar uma outra coisa. E às vezes aquelas situações em que Deus parece impassível, sabe? Deus parece não agir. Não quer dizer que Deus não tenha emoções, sentimentos. Primeiramente isso aí. Deus sente, sim. A Bíblia fala que Deus sente tristeza, Deus sente alegria, porque Ele é uma pessoa. Deus é um ser pessoal, nós vamos ver isso também, tá? Ele é uma pessoa como nós, sim, que somos pessoas, né? Ele criou nós a sua imagem e semelhança, tá? Então ele sente também. Quer dizer que ele sente tristeza, sente angústia. O próprio Jesus Cristo sentiu angústia quando esteve aqui, mas ele não pode ser mudado por quaisquer circunstâncias externas. Então, quando Deus sente pesar, isso não surpreende. Deus não está sujeito a nenhuma limitação da humanidade. Ele é muito mais grandioso do que isso. Isaías 62:5. Esse versículo fala o seguinte: porque como o jovem desposa a sua donzela, assim teus filhos desposarão a ti. Como o noivo que se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Então está comparando aqui nosso relacionamento com Deus com um casamento. Deus gosta de fazer essa comparação. Lá também em Efésios ele faz isso, certo? Porque no casamento é a maior expressão de amor que existe, né? Ou não, né? Às vezes, dependendo do casamento, expressão de ódio,
e outras coisas, né? Mas aqui no casamento se tem isso, certo? Então, quando a noiva desposa ali, naquele momento de desposar, é só love, né? Podemos dizer assim, é só amor. Mas ele compara aqui, não é que toda a comparação que se faz com Deus nunca é uma comparação perfeita. Mas ele está dizendo o seguinte, que Deus, ele toma-nos de uma tal forma com amor, certo? Quando nós nos tornamos dele, certo? Que ele se apega a nós e nós apegamos a ele, certo? Como num casamento, certo? Então é isso que ele quer dizer. O versículo 30 de Efésios fala assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, às vezes, irmãos, o que acontece? Isso eu estou falando de crente agora, nós como crentes. Nós temos o Espírito de Deus em nós. Ele está em nós. Se eu mantenho uma vida que não agrada a Deus, eu posso entristecer o Espírito Santo. Certo? Eu vou entristecer o Espírito Santo de uma tal forma que ele vai realmente começar a ficar impassível. Mas a Bíblia fala que se eu continuar isso, pode acontecer uma outra coisa pior do que isso, que a Bíblia chama de apagar o Espírito. Apagar o Espírito não é que o Espírito não está lá mais, mas ele não está agindo de tal forma que eu continuo vendo as bênçãos de Deus. Eu fico como cego, eu não consigo ver as coisas, certo? Porque a grande bênção do crente é que ele consegue ver mais do que todos os outros. Você lê o Salmo 119, você vai ver que aquele que se apega à palavra de Deus, ele é mais sábio que os seus mestres, ele é mais sábio que os mais velhos, pode ser um jovem, né? Mas ele é muito mais sábio que os mais velhos, que não tem Cristo, que não tem a sabedoria do Senhor, porque esses jovens, né, eles conseguem ver as coisas dentro do plano maior, que é o plano de Deus. Mas aquele que não tem Deus no coração vê as coisas só aqui, só assim, entendeu? A Bíblia fala assim que o Deus deste século, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. A pessoa não consegue entender e não consegue enxergar, porque o que Deus está fazendo para eles é realmente mostrar o Evangelho, mostrar que eles são pecadores e que eles estão numa condição de condenados, e que se eles continuarem sem Cristo, eles estão caminhando para o inferno. E Deus cega o entendimento deles, de modo que eles não veem a luz do Evangelho. E aqui, o que Deus tem que fazer no caso do incrédulo? O que Deus faz? Quando Deus quer salvar, Ele abre os olhos dessa pessoa, Ele salva, certo? Mas quando é um crente que está endurecido, que está duro, certo? Então às vezes Deus não vai agir na vida dele, ele não vai ter aquelas bênçãos de Deus mais na sua vida. Ele vai simplesmente, talvez nem ter mais prazer na oração. Sabe de uma coisa? É muito triste. E vai começar talvez até a cometer pecados, e pecados terríveis. Imagina você, aquele homem da igreja de Corinto, que Paulo falou para eles assim: olha, o que esse homem estava fazendo? Ele estava possuindo a mulher do próprio pai. Quer dizer que ele estava deitando com a madrasta, ou com uma concubina. Naquele tempo tinha concubinas, né? Que era uma serva, mas as servas dormiam com os senhores, né? Às vezes, então, mas era considerado como dele, esposa dele, porque uma vez que estava dormindo com ele, era dele. Lembrar que Rubem foi o Rubem, né, que fez isso, também dormiu com a concubina de Jacó, e ele perdeu a primogenitura por causa disso, certo? Então, esse homem lá, que era crente,
Ele estava fazendo uma barbaridade dessa. E Paulo escreve para a igreja, porque a igreja não tomou providência. Eles estavam aceitando pecados, a igreja estava dando tanta ênfase na questão dos dons espirituais e outras coisas, que estava deixando o pecado na igreja. E Paulo fala para eles: olha, trata disso, tira ele do vosso meio, entregue ele para Satanás. Como assim? Entregar para Satanás. São palavras de Paulo. Entregar para Satanás quer dizer que não é que eu estou falando que essa pessoa agora é do diabo, que ela não é mais salva. Ou a igreja não pode declarar ninguém salvo ou não salvo. A igreja, o catolicismo diz que faz isso, mas na verdade nós não podemos fazer isso. E Paulo dá a dica ali que aquela pessoa era salva, como ele fala assim, para que seu corpo seja destruído e a sua alma seja salva no dia do juízo. Que você está falando para que a alma dela vai ser salva. Então é porque ele conhecia, podemos dizer assim, inspirado por Deus. Com certeza aquela pessoa era um crente. Mas se a gente fosse olhar para a vida dela, fazer isso aqui é um incrédulo, isso aí não tem cabimento. E a gente fala assim, porque às vezes tem muitos que se dizem crentes, fazem uma atitude assim, misericórdia. Mas como é que eu vou saber? Né? A igreja tem que tomar providência, a igreja tem que tomar atitude. E é o que o Paulo estava falando para ele: toma atitude, certo? E parece que a igreja tomou atitude lá no 2 Coríntios. Parece que Paulo manda restaurar alguém lá, que provavelmente deve ser essa pessoa que se arrependeu, que Deus usa a disciplina, porque a disciplina da igreja lá, ser retirado do rol de membros, é uma coisa tão séria, que a pessoa é retirada do rol de membros por causa de pecado, né? É exatamente isso. Eu não quero fazer a vontade de Deus, tira do rol de membros, tira da bênção, para que seja entregue para Satanás. Então, eu não quero fazer a vontade de Deus, então você está entregue para Satanás. Aí ele vai experimentar o que é realmente servir ao diabo, porque ele saiu da bênção, da proteção, da comunhão da igreja, certo? E aquilo lá vai levá-lo ao arrependimento, se ele é verdadeiramente salvo, certo? Então isso é importante aqui. Então as escrituras ensinam essas coisas. Então veja a importância da imutabilidade. Então vamos lá, só fazendo um resuminho de tudo que nós falamos. Se fosse possível Deus mudar, ele não poderia mudar nem para melhor nem para pior. Lembra que nós falamos isso? Não tem jeito, e não é possível mudar. Se fosse possível mudar para pior, ele deixaria de ser Deus e estaria comprometendo sua divindade a nossa salvação. Mas se mudasse para pior, ele deixaria também de ser Deus. Então ele não muda, nunca mudará em relação ao seu ser, em relação ao seu propósito e à sua perfeição. Então aquilo que ele é não muda, aquilo que ele propôs com propósito eterno ele não muda, em relação a todos os seus atributos, suas perfeições, ele não muda. Deus sempre é o mesmo, ele é o mesmo Deus lá do Velho Testamento, é o Deus de hoje. Às vezes as pessoas falam assim: não, Deus hoje é o Deus de amor. Deus de amor não quer dizer que ele está tolerando pecado, não, ele não tolera não, tá? Então isso é muito importante. Ser paciente não quer dizer que Deus mudou. Então o que a Bíblia fala assim? Por que Cristo não volta logo e acaba com isso? Temos a resposta lá em 2 Pedro, não temos? Mas Deus é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao cheguem ao arrependimento, né? Então Deus quer que essas pessoas que ainda estão nos seus planos cheguem ao arrependimento. Então Deus não muda, ele é infinitamente justo e infinitamente amor, por isso que ele não pode mudar. Ele é infinito em todo o seu ser, todas as suas perfeições e em todos os seus propósitos. Ele é santo. Amém? Louvado seja o seu nome do Senhor, ó Pai. Nós te agradecemos por esses momentos que nós passamos aqui. Te louvamos em nome do Senhor e do Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Então, essa primeira parte está encerrada.
Pode sair. Tem hino? Desculpa. Pensei que já estava saindo. Tem hinos. Vamos nos colocar de pé para estar cantando o hino do mês?